E hoje eu vou ensinar para vocês a receita de um bacalhau com natas. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Augusto e eu sou cozinheiro informal. E hoje eu vou trazer para vocês uma receita muito especial. Perfeita para um domingo especial, um almoço em família, um almoço de Páscoa. Essa receita de bacalhau vai impressionar todos os seus convidados. Aqui é o seguinte, eu já deixei uma panela com água fervendo. A gente vai fazer umas batatas, primeiro, no vapor. Por que no vapor? Eu não quero que essas batatas elas fiquem encharcadas. Então a gente vai cozinhar elas no vapor. Eu já piquei aqui uma parte, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu tô picando elas. Eu não quero pedaços muito pequenos, nem pedaços muito grandes. Então aqui eu vou cortar a batata ao meio, na vertical. Aqui eu corto mais uma vez ao meio e aqui mais uma vez ao meio. E aqui a gente vai fazer uns pedaços não muito pequenos, mas não muito grandes também. Então aqui, ó, consegui cortar em 8 pedaços de um lado. Então aqui eu vou escorrer essa água e a gente vai colocar para cozinhar essa batata no vapor. Eu não quero que essas batatas cozinhem muito, porque ainda elas vão para um processo leve de fritura e depois para o forno. Aqui eu vou dar uma temperadinha, só com salzinho. Então aqui vamos só dar uma mexida para o sal pegar em todas as batatas. E aqui vamos marcar quantos minutinhos ficaram. E só lembrando vocês que todas as medidas dos ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. E a nossa batata já está no ponto. Aqui ficaram 8 minutos. Então a faca ela está entrando com facilidade, mas ela não está destruindo a nossa batata. Então 8 minutos no vapor ela já está o suficiente. Então aqui a gente vai desligar e essa batata ela vai dar uma descansada agora. A gente vai deixar ela esfriar um pouquinho. E aqui a gente vai aproveitar a mesma panela, a mesma água da batata para a gente cozinhar o nosso bacalhau. O bacalhau ele vai ficar uns 4, 5 minutinhos na água. Então aqui a água já está quente, né, que eu acabei de desligar para tirar a batata. Esse bacalhau eu já falei para vocês dele, já mostrei como ele é em tiras numa outra receita que a gente tem aqui no canal, que é o nosso arroz de bacalhau. Tem um stories também no meu Instagram falando onde é que eu compro esse bacalhau. Então, qualquer informação vocês procurem lá. Então aqui eu escorri a água que estava no bacalhau e vou colocar aqui nessa água quente, só para dar uma cozida mesmo nesse bacalhau. Então 4, 5 minutinhos, esse bacalhau já está no ponto. E aqui se passaram já 6 minutinhos e o nosso bacalhau já está pronto. Então eu vou desligar e vou escorrer essa água. Como outra dica que eu dei, se você quiser guardar essa água para você fazer um arroz de bacalhau, fazer um arroz aromatizado com essa água de bacalhau, vai ficar uma delícia. Para essa receita, essa água não tem serventia, então a gente vai descartar. E outra dica legal que eu vou dar para vocês é o seguinte. Aqui vocês viram que eu utilizei um escorredor que ele já vem junto com a minha panela para cozinhar as batatas. Mas se você não tem na sua casa, não tem problema, a gente pode adaptar. Eu tenho aqui duas opções para vocês. A primeira opção, se você tem uma peneira. Então você encaixa aqui na panela e você tampa depois e você vai cozinhar o seu legume no vapor. Pega uma tampa um pouco maior para dar o encaixe aqui e também vai ser o tamanho da sua panela. Então você pode cozinhar não só essas batatas para essa receita, mas os legumes que você queira fazer no vapor na sua casa para não ficar absorvendo toda aquela água. E outra dica é um escorredor de macarrão, que eu acho que quase todo mundo tem em casa, né? Então você pega uma panela um pouco menor e também varia, né, o tamanho do escorredor de macarrão e você encaixa na panela aqui com a água e você faz o mesmo processo, abafando aqui um pouco com a sua tampa e você vai ter os legumes no vapor. Então, são duas dicas aqui, coringas para vocês. Então aqui eu vou utilizar o meu escorredor de macarrão e vou descartar essa água aqui
E vamos, no mesmo esquema da batata, reservar esse bacalhau, vai ficar esfriando um pouquinho. E agora a gente vai voltar para o processo da batata. Então aqui eu volto a panela. Tudo isso eu estou fazendo para mostrar para vocês que a gente pode cozinhar com o mínimo de panelas possível. Aqui a gente vai utilizar nessa receita 2 panelas só, porque o próximo passo é o molho. Então aqui a gente está utilizando só uma panela para sujar o menos de louça possível. Esse próximo passo, como uma receita tradicional portuguesa, eu vou utilizar o azeite. Mas não tem problema se você colocar no óleo vegetal da sua preferência. Aqui eu vou utilizar um pouquinho de azeite, não muito. Então na mesma panela aqui, eu vou colocar um pouco a mais porque eu vou fazer uma espécie de fritura na batata. Então aqui não tem nenhum dedo de azeite. Ele dá um sabor diferente para a receita, mas como eu disse, se você não tiver, não tem problema. Pode usar o óleo vegetal de sua preferência. Então aqui o nosso azeite ele já está quente e eu vou colocar, pela quantidade aqui, eu vou dividir essas batatas. Então vou colocar aqui metade ou 1/3 delas. Vamos fazer 1/3 delas e a gente faz em 3 fritadas. Aqui eu já vou tirar essa leva, que ela já deu até uma douradinha. Então, ela não precisa ficar frita, porque ela vai pro forno ainda. Então aqui eu tiro a batatinha. Mas se você quiser deixar mais dourada, não tem problema. E aqui eu vou colocar o meu segundo terço da batata. Nossa última leva de batatas já está pronta. Então, aqui eu vou desligar o fogo um pouquinho. Separar essas batatas agora que já estão no ponto. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é temperar o nosso bacalhau. O azeite que sobrou aqui, maravilhoso, a gente vai continuar usando ele e agora a gente vai fazer o refogado do bacalhau. Eu vou utilizar aqui, naquele azeite que sobrou da batata, na mesma panela, eu vou fritar o alho. E aqui, enquanto frita o nosso alho, se você estiver gostando dessa e de todas as nossas receitas aqui do nosso canal, não deixe de dar o seu like, o seu comentário, de compartilhar com as pessoas que você gosta. Isso faz muita diferença para o nosso canal, para a gente continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Alho douradinho, vamos encaixar agora a nossa cebola. Eu gosto bastante de cebola, então se vocês quiserem diminuir a cebola também, não tem problema. Mas a receita com bacalhau, ela pede cebola também. Então, nosso refogado aqui já está pronto. E a gente agora vai entrar com o nosso bacalhau. Aqui está em pedação grande mesmo. E a gente vai dando uma tuchada aqui com a nossa colher de pau. Esse bacalhau aqui, ele já é dessalgado. Então, a gente vai experimentar. E vamos colocar um pouquinho de sal, um pouco de pimenta ao nosso gosto mesmo. E aqui a nossa tradicional pimenta do reino. Se você não tiver raladinha na hora, aquela de pacotinho também funciona, viu, pessoal? Aqui o nosso bacalhau já está refogadinho. Coloquei sal, coloquei pimenta. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Só para dar uma cor, um verde aqui no nosso bacalhau. E o nosso refogado de bacalhau também já está pronto. E agora a gente vai reservar. Vamos agora preparar o nosso molho especial com natas. Vocês devem conhecer já de outra receita, a base é praticamente a mesma de que nós fizemos o nosso molho branco. A quantidade só é um pouco menor, mas a receita é a mesma. E se você não conhece, só clicar aqui no card e conhecer o nosso molho branco. Nossa manteiga já está derretendo, aqui a gente vai colocar a nossa farinha.
E fazer aquele esqueminha até começar a cheirar biscoitinho, cheirar uma bolachinha saindo do forno. A gente vai deixar dar uma torradinha aqui. Pessoal, uma dica que eu queria dar para vocês é sobre utensílio também. Então, esse utensílio aqui que eu estou utilizando, que é o fouet, você encontra em lojas de R$ 1,99. Em supermercados vocês encontram também. E o preço varia até de R$ 5, R$ 6. Não é nada muito caro. Às vezes a gente acha que é muito caro o produto, mas não é o caso aqui. Aqui já tá torradinho, a gente vai entrar agora com o nosso leite. E vamos rapidinho com o fouet aqui para não empelotar. E enquanto o nosso molho vai ficando pronto, a gente vai pré-aquecer o forno, que é a última etapa desse bacalhau com natas, é a gente gratinar ele. Então, como sempre, pré-aquecemos a uns 15 minutinhos, a uns 180 graus. Aqui o nosso molho já tá com aquele clima, com aquela cara de molho delicioso. Então a gente vai temperar naquele esquema, com aquele toque especial do nosso molhinho de alho, que a gente adora. Vamos ralar uma noz moscadinha aqui na hora. E a outra dica que eu dou para vocês é desse ultra super mega ralador gigante. Falar para vocês que eu paguei a bagatela de R$ 1,99. Então qualquer lojinha na sua cidade, você pode encontrar um raladorzinho desse manual e aí você ralar uma noz moscada, algum alho ou qualquer outra coisa na hora. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal, porque a gente não colocou, pimentinha, porque eu não sou obrigado. E agora o nosso ingrediente especial, que é a nossa nata. Então aqui a nossa nata maravilhosa. Diego, mas eu não encontro nata. É muito difícil de encontrar. Olha, eu não sei, né, onde cada um mora, mas essa nata, por exemplo, eu comprei naqueles atacadistas. Aqui tem vários atacadistas na cidade onde eu moro e todos eles têm um potinho de nata e o preço é bem legal. Então custa R$ 6, R$ 7 uma média de um pote de nata desse. Agora, se caso vocês não encontrem nata na cidade de vocês, não tem problema. Não vai ser um bacalhau com natas, mas vai ser um bacalhau com molho branco, com batatas, um bacalhau diferente do mesmo jeito. Então vai sair uma receita legal, só não vai ter o saborzinho da nata mesmo. Não deixem de fazer qualquer comida porque não tem um ingrediente que dá um toque especial. Vocês podem sempre adaptar, mas não deixem de se arriscar na cozinha, ir para a cozinha. Nosso molho de natas está pronto, nossas batatas prontas, nosso bacalhau cheirosíssimo pronto. O que a gente vai fazer agora? Unir essas delícias em uma coisa só. Eu vou colocar primeiro o bacalhau, vou juntar aqui na panela do molho branco, esse bacalhau aqui. E aqui eu já vou dar aquela misturada nesse molho com natas. Vocês estão entendendo o que é isso daqui? Estão sentindo o cheiro daí, do que tá isso daqui? E agora vamos colocar as nossas batatas fritas no azeite. Então aqui tá a nossa mistura de batata, bacalhau e o molho. Aqui eu vou colocar numa travessa de cerâmica, mas se você tiver uma travessa de vidro, uma forma de alumínio, não tem problema, é o que você tiver aí na sua casa. Então aqui eu venho com o nosso bacalhau com natas. E aqui por cima eu vou colocar um queijinho parmesão ralado na hora. Se você quiser colocar mussarela
Não tem problema, também é um queijo que derrete, que dá uma gratinada legal, não tem problema. Aqui eu tô colocando parmesão. E aquilo, tomem cuidado, porque o parmesão ele já é mais salgadinho. Então não salguem tanto o bacalhau, não salguem tanto o molho, porque o queijo aqui ele já é salgadinho. E aqui tá pronto pra gente colocar no forno, que já tá pré-aquecido. Foram 30 minutos e o nosso bacalhau com natas está pronto. A gente vai tirar do forno agora. E agora eu vou falar para vocês do rendimento desse bacalhau com natas. Eu tô aqui aguando de novo, porque o cheiro tá maravilhoso. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, esse bacalhau com natas aqui, você vai servir com arroz e certamente deve ter algum outro prato aí na mesa para você servir numa Páscoa, por exemplo. Aqui, esse bacalhau com natas, ele serve tranquilamente 10 pessoas. Lembrando que sempre tem outros acompanhamentos. Então, para uma receita dessa, eu gastei menos de R$50. Então, imagine que um bacalhau com natas desse, uma porção dividido para 10 pessoas, você gasta R$5. Com ingredientes muito bons, ingredientes de primeira. Então, é um prato que você vai surpreender. Esse prato aqui, ele tem batata. Pode congelar dessa forma? Podemos congelar dessa forma, até 3 meses. Pode dar uma alteração, pouca coisa na batata, mas o sabor vai continuar maravilhoso. Então sim, você pode congelar, eu congelo, eu já congelei. Então você pode fazer até um teste na sua casa, ver se você gosta. Mas sim, a resposta você pode congelar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita. Que vocês estejam loucos aí para fazer na casa de vocês. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, na próxima semana. E agora eu vou provar esse bacalhau aqui, porque eu não sou de ferro. Tá pegando fogo. Fumaça saindo. Se fizerem aí na casa de vocês, não deixem de comentar. E se tiverem com vontade também, não deixem de comentar aqui. Até um próximo vídeo. Beijo, tchau!